Claro está começando. Aqui, toda semana, nós recebemos pessoas de excelência em suas áreas para falar sobre a saúde num dos 3 âmbitos que compõem o ser integral que somos: saúde física, saúde mental e saúde espiritual. Eu sou Estael Gontijo e o nosso convidado de hoje é um dos maiores paranormais do Brasil, mundialmente conhecido. Quem é? De onde vem? Você já ouviu falar em Juscelino Nóbrega da Luz? Pois o Japão inteiro o conhece e o tem em todos os seus principais jornais. Na França, tão conhecido e tão falado em seus jornais quanto o presidente Macron. Bem-vindo, professor. Confesso ao senhor que se os nossos espectadores pudessem ver, eu me vi tremendo aqui de emoção de receber uma pessoa tão importante no campo da espiritualidade quanto o senhor. Eu que agradeço o convite e fico feliz de estar aqui com vocês. Professor, me conte quem é o senhor? Mineiro, catarinense, paulista, de onde vem? O meu coração é mineiro, né? Trabalhei 20 anos no estado, como funcionário público em Minas Gerais. Meu coração é totalmente mineiro, mas eu sou nascido no Paraná, Maringá, né? Minha terra natal, que também mando aqui os nossos... Maringá, beijo, abraço, Maringá, não né? Tem a música? Isso. Um beijo grande para Maringá. Né? Mas eu sou casado com uma mineira, né? De Ouro Fino, Minas Gerais. Do menino da porteira, a gente está aqui. Próximo onde eu trabalhei também, escolas Bueno Brandão, Inconfidentes, Pouso Alegre, Santa Rita. Morou no sul de Minas. Morei no sul de Minas, mas trabalhei em Passos e muitos outros lugares, né? Que eu passei em Minas Gerais e a gente tem o coraçãozinho mineiro. Professor, vamos começar lá atrás. Primeiro, professor de quê? Eu sou professor de Direito e de Letras, né? Não exerço o direito, nunca fui advogado. Eu me formei em professor de Direito e de Letras, estudei 8 anos de Medicina, né? Sempre gostei de estudar. Estou me formando agora em Psicanálise, é o último ano meu em Psicanálise, e me formei 4 anos de estudos em jornalismo também. E hoje eu não atuo diretamente, mas escrevo livros. Sim, nós vamos falar do livro best-seller. O professor Juscelino tem um best-seller no Japão. Isso não é para qualquer um, não. Exatamente. Né? Professor, o senhor está certo eu dizer que o senhor é um paranormal? Exatamente, né? Está dentro da ciência, né? Eu sou um paranormal, embora eu sou espiritualista, né, no coração, também no coração, sou de princípios católicos, né, da Igreja Católica, mas o coração é espiritualista, né? Há muitos anos eu venho nessa prática seguindo e a gente vem trabalhando nesse sentido de evolução espiritual e consciência. Sim, professor, mas o que é ser um paranormal? Qual é a paranormalidade do senhor? Porque até onde eu estudei bastante sobre o senhor e confesso que continua uma incógnita e eu quis descobrir o senhor juntamente com o nosso público. O senhor tem sonhos proféticos? Isso, dentro da paranormalidade, o que é nesse caso, o meu caso, né? Vamos falar do meu caso, claro. Paranormalidade. Eu recebi uma graça divina, né? Onde, em 1969, eu tive o primeiro sonho que nós chamamos de sonho premonitório, uma pré-cognição. E esse sonho era um acidente que ia acontecer 4 anos mais tarde. Infelizmente, isso veio acontecer. Qual era a idade do senhor? Eu tinha 9 anos de idade. Foi no ano de 1969. Hoje eu tenho 63 anos de idade. E o senhor teve um sonho que aconteceu um acidente com o senhor? Esse sonho, na verdade, não foi comigo, né? Eu tive um sonho que, quando eu contei para minha mãe, eu acordei muito assustado uma noite dessas, eu tive esse sonho. E quando eu acordei, contei para a mamãe, mas minha mãe era muito severa nesse sentido, uma excelente mulher, mas severa no sentido de acreditar nessas coisas, né? Ela era uma católica praticamente ortodoxa, né? Jamais ia aceitar isso. E eu contei aquela história, eu precisava entregar uma carta para uma pessoa, uma família em si. E disse, tem o endereço e tem o nome. Minha mãe ficou... estranhou aquele momento e disse, né, para mim,
mas como você sabe esse endereço e o nome das pessoas envolvidas? Eu falei, não, mãe, eu recebi através do sonho. Ela não acreditou muito. E ela falou, não, essa é coisa de criança, sonhos de criança, e vamos deixar para lá. Mas eu persisti, porque eu tinha que entregar aquela carta para essa pessoa. Naquele tempo, a gente não tinha facilidade para conseguir entregar uma carta nesse sentido, né? Então, ela me levou nesse local, contrariada daquele momento, naquela situação, e dizendo, isso não existe. Nós Mas vamos lá existiam as pessoas. Chegando lá, naquele tempo não tinha campainha ainda, você tinha que bater palma para chamar as pessoas. Apareceu uma senhora meio assustada, né, que viu nós lá e perguntou, curiosa até, e perguntou qual era o assunto. E eu falei, eu tenho uma carta que eu recebi uma informação através do sonho e eu vim entregar para a senhora. Minha mãe me beliscava, achava ruim, né? Falei, não fala assim, que isso vai assustar. Aí eu entreguei essa carta para essa pessoa. Ela leu, ela ficou um pouquinho parada, né, surpresa, porque ela perguntou para nós, como que você sabe meu nome completo e como você sabe meu endereço, né? Da onde você tirou tão jovem isso aí? E eu falei, não, eu simplesmente recebi num sonho esse endereço e esse nome e eu vim aqui entregar essa mensagem que me pediram para entregar. E fui até essa pessoa. Professor, né? O senhor, então, já é um método que eu poderia dizer que seria um mentor do senhor, que desde sempre o orienta. O senhor sonha, tem aquele sonho profético, provavelmente, com pessoas que o senhor tem que entregar essa carta, ou o senhor entrega essa carta com antecedência, só mesmo para, no início, para o senhor mesmo acreditar na veracidade disso, ou para comprovar as pessoas. Qual o intuito dessa carta? Não, na verdade, é levar a mensagem para a pessoa que existe dentro do nosso livre-arbítrio, existe a possibilidade de você fazer a sua mudança, né? Existem vários fatos que eu poderia levar aqui e explicar, e que leva e conduz ao caminho de luz das pessoas, que existe essa possibilidade, porque todo mundo se aplicou a vida no destino, né? Eu posso evitar um acidente comigo? Sim, sem sombra de dúvida. Uma doença grave. Uma doença grave. Aliás, o nosso destino é apenas nascer e morrer. Esse é o nosso destino. As outras coisas são livre-arbítrio. Então, desta maneira, esses sonhos trouxeram uma condição para aquela pessoa mudar aquele momento, que é um momento mecânico, que ela pode transformar essa vida numa vida melhor, felicidade. Infelizmente, em alguns casos não aconteceram assim, mas é a nossa intenção. É uma construção interna, uma mudança interna para uma vida espiritual melhor, para a felicidade da pessoa. Infelizmente, em alguns casos se concretizam. Isso, dos sonhos que eu tenho, de 100% de cartas enviadas até hoje, que são mais de 100 mil cartas enviadas, 70% se concretizou, 30% houve mudança, porque as pessoas escutaram, outros casos a pessoa mudou as datas. Então, isso não é controlado por mim. Eu faço minha parte, escrevo e mando para casos de comum, que as pessoas, né, sim, que são pessoas comuns, e também pessoas envolvidas em mídia, ou pessoas famosas, como nós costumamos. É onde eu queria chegar. Eu acho que o senhor já deve estar cansado de responder esses três episódios, principalmente, mas é o que, vamos dizer, o que bomba na internet, né? São as três premonições do senhor. Com o músico Mick Jagger, isso. O senhor chegou a ter uma premonição que ele ia... o senhor vai ter oportunidade de contar, mas que ele ia ter, eu não sei, uma doença, algum problema de saúde, e que ele parece que ele fez os exames e evitou a situação. Sim. Ele o ouviu. Bom para ele e bom para nós, que continuamos com o Mick Jagger aí. Isso. O senhor também teve a premonição da queda do avião da TAM. Da TAM, exatamente. Que, infelizmente, não foi ouvido e tal. E o senhor teve também a premonição da facada do ex-presidente Bolsonaro. Exatamente. Agora, eu queria perguntar para o senhor, na facada do ex-presidente Bolsonaro, na questão da TAM, o senhor teve esse sonho com quanto tempo de antecedência e o senhor chegou a enviar carta
eu acredito que para a TAM ou para a assessoria do ex-presidente Bolsonaro, informando isso com quanto tempo de antecedência, professor? Olha, tem casos que um pouco mais de 4 anos, outros casos não. Mas da TAM, especificamente, nós tivemos uma reunião com um dos diretores gerais da TAM, estivemos juntos, conversamos. Ele disse que não poderia comentar isso, eu até concordo com ele que seria uma coisa difícil, você vai perder clientela e outros afins, coisas que podem acontecer nesse momento. Mas a gente teve uma reunião, mandou resposta, tudo, infelizmente o fato veio se concretizar. E aí, 17 de julho de 2007, infelizmente houve aquele acidente. Depois disso, a empresa começou a ouvir mais, né? Então, isso é importante. Mas a gente fica triste por causa Ela passou das perdas. Perguntar ao senhor, a fazer consultoria ao senhor de voo? A gente tem bastante pessoas que nos procuram, né? No mundo inteiro, tanto na área política, na área artística, na área pessoas governamental, como governamental Japão, também, várias. Então, a gente manda a resposta, tenta ajudar de certa forma. E esse é o nosso propósito, tentar ajudar. Não é dizer esse é o culpado, esse é o inocente. Não é o nosso papel julgar as pessoas ou criar uma expectativa para o público, assim condenar aquele que está envolvido ou absolver. O nosso papel único é espiritual. Né? A gente trabalha como ser humano. Por exemplo, Mick Jagger é uma pessoa famosíssima, mas nós mandamos para ele a carta não no sentido do cantor em si, do humano, e sim do ser humano, tentando ajudá-lo. Como nós mandamos 85% dessas cartas enviadas são para pessoas comuns, que eu nunca vi na vida, e depois a gente acaba encontrando essas pessoas ou elas nos procurando, agradecendo nesse sentido de que houve uma evolução na vida deles e também que eles conseguiram resolver um problema muito grave. Entendo. Agora, todos os sonhos que o senhor tem, eles podem ser informados àquela pessoa ou interessado. Não existem aqueles sonhos que os mentores do senhor falam, não, isso aqui é para o senhor saber, mas o senhor não pode falar. Porque seria um tormento terrível. Seria mesmo. Eu não tenho sonhos ordinários, né? Os únicos sonhos que eu tenho são os premonitórios, né? Quer dizer, a gente fala uma mensagem. A gente tem pessoas que confundem. Eu não sou vidente. Vidente, vamos modificar o processo. Então explica isso, a diferença do vidente comparado... As pessoas pensam que eu sou um vidente, né? Eu sou um claravidente, diferente do vidente. Eu não olho para a pessoa falando as coisas. Eu posso orientar as pessoas. O meu caso, por exemplo, é como se eu estivesse no ambiente, no local onde vai acontecer aquilo, é como se fosse uma viagem astral, para explicar aqui, um desdobramento. Então, eu estou naquele lugar e ali naquele lugar eu presencio toda a situação para que eu recolha aquelas informações, tanto visuais e auditivas, para que eu transforme aquela situação em uma carta. Então, o que eu faço? Eu participo daquela ação e entendo todas as línguas que estão ali. Eu vou visitar vários países e todo lugar do mundo. Então, eu entendo as línguas, as pessoas conversando no futuro, estou lá, e trago aquelas informações para o presente. E faço uma carta e mando. Se elas vão acontecer ou não, isso já não pertence à minha pessoa, porque as energias vivem em movimento, pode mudar. Não é minha responsabilidade dessa mudança. E nem eu quero. Eu gostaria que todas mudassem e não acertassem 70% como eu acerto. E no caso da mudança, seria uma ação daquela pessoa? Vou continuar no exemplo do Mick Jagger. Foi um sonho onde ele teria uma doença. Sim, e ele teria que fazer um problema de saúde, ele teria que fazer um exame. Pois bem, a partir do momento que ele sai e age para fazer este exame, ele quebra o destino? Quebra. Como é que funciona? Olha para você ver. Vamos dar um exemplo fora do Mick Jagger, mais no Brasil. Sim, vamos falar. Sim. É uma coisa brasileira. Lembra do Jorge Mateus? Sim. Então, os cantores Jorge Mateus, saiu em toda a mídia isso aí, e nós mandamos uma carta para eles. Registramos um cartório lá em Goiás. Essa carta foi registrada. E eu conversei com a produção dele, a produção muito solida,
muito respeitosa, e mandou resposta para mim. E eles mandaram a resposta que eles iam tomar providência. Para você ter uma ideia, eles são pessoas que têm uma definição religiosa totalmente diferente do que é ligado ao meu princípio espiritualista, né? Mas, claro, eles respeitaram isso. Embora, só uma pequena correção, o que acontece com o senhor não é, embora seja espiritualista, não é religioso, é científico. Não tem nada a ver com religião, mas as pessoas misturam, né? Sim. Muitas pessoas não compreendem essa situação. Então, eu mandei para eles, conversamos, essa conversa toda, e eles cancelaram o show. E então, saiu em todos os jornais que eles cancelaram por causa de uma carta, assim me cotaram de vidente, que essa carta, recebendo, eles cancelaram. Para você ver, eles talvez tiveram um prejuízo material muito grande, porque o show, você sabe como que funciona. Mas eles não tiveram prejuízo, não perderam a vida. Exatamente. Isso é mais importante. Eles vão, com certeza, já recuperaram todo o dinheiro investido naquele show, ou mudaram a data. Mas não perderam a vida. Isso é o mais importante. Então, já aconteceu vários casos equativos dessa mesma forma, que a gente mandou para a pessoa e a pessoa está viva até hoje, né? Eu gostaria de perguntar para o senhor, fugindo um pouco a esse dom do senhor, mas ao seu conhecimento espiritualista, que eu sei que é altíssimo, o porquê dessas situações. O senhor disse uma frase: o único destino nosso é nascer e morrer. Isso. Neste meio, nós traçamos os nossos destinos. Exatamente. Então, eu poderia dizer que esse destino de um acidente ou uma doença, ele seria uma resposta, um karma da minha vida ou do meu passado. O que seria isso que é evitável? Eu sou muito estudioso da área espiritual. E também eu diverjo um pouquinho a relação entre karma e destino, que a gente fala como destino é o karma, então uma correlação do passado e do nosso presente atual. Eu não respeito meus colegas que têm outro entendimento, claro, em todos os sentidos. A espiritualidade ela é bem complexa e diversa, mas eu respeito meus colegas, a opinião de todos, óbvio, a gente com respeito fala aqui, mas eu não estou muito ligado no karma. O karma seria algo bom de você trazer para o seu presente, para você evoluir no futuro. Karma que as pessoas consomem aqui no nosso mundo, sofrimento para depois aprender, para mim não funciona isso. Eu tenho um entendimento total, diferente do que esse entendimento que é expressado e é divulgado, é ventilado pelas pessoas. Eu falo, tudo que for de bom você trazer para o seu presente, para você evoluir, isso é ótimo. Coisas que no passado você trazer, que é de dor, de sofrimento, para o seu presente, não vai ajudar a evoluir a sua pessoa. Isso é um atraso para a pessoa, né? Nada de ruim eleva a pessoa. Tudo de bom eleva uma pessoa a construir melhor a sua vida. Então, eu penso desta forma, respeito aos que são contrários a esse pensamento, mas eu penso... em todo o meu passado, da minha vida, eu só trouxe as coisas que foram benéficas para mim, as coisas que me ajudaram, as coisas que eu tive que vivenciar, foi difícil na minha vida, eu não trago para o meu presente, que ela não vai me ajudar em nada. E o sofrimento humano? Qual a resposta para ele? O que é o sofrimento humano? O sofrimento humano é os passos, por isso que a gente fala do livre-arbítrio. Cada passo que você dá, você cria aquela situação para você viver, né? Mas aí alguém entre na audiência pode perguntar, mas essas pessoas que nascem com um problema genético, essas coisas, ele não nasceu para sofrer, ele está sofrendo. Não, essas são situações diferenciadas. Sim. Que não tem nenhuma relação com espiritualidade, e sim com o físico, né? A gente explica muito isso na genética, não na linha física. Mas por que aquele espírito nasceu ali naquele corpo, se ele veio só para nascer e morrer? Porque ele está em evolução. Nós estamos num processo de evolução aqui. O máximo que ele conseguiria nascer. Sim.
Nós saímos daqui e vamos para uma fila muito grande para fazer uma limpeza. Lá existe automaticamente um processo que vai definir ou você vai para o paraíso ou você vai ter que retornar para fazer um complemento da sua evolução que ainda não está pronta ainda. Então, provavelmente, essas pessoas tiveram vidas curtas aqui para ela evoluir. E ela vai terminar o seu processo, talvez ela consiga definir o processo para o paraíso, ou ela tem que retornar algumas outras vezes para complementar aquilo que era necessário nesse planeta. Então, aquele fio de vida, ele não é possível acrescentar nem diminuir. Não. Nós podemos negociar o nosso estar na Terra conosco mesmo de acordo com as nossas atitudes. Nós não podemos negociar uma prorrogação do segundo tempo. Nós temos que fazer a nossa vida feliz, né? Problemas nós temos, mas a gente tem que lembrar que além dos problemas nós temos as soluções. Essas que nós devemos nos ater às soluções, não os problemas. Problema todo ser humano vai ter desde o início que nasce. Qualquer pessoa, um dia, nós temos, na nossa vida, a gente tem um círculo, um círculo e um ciclo de vida, que ela é traçada mediante ao nosso círculo, que é a nossa composição de energia, que um dia você vai ter algum problema, seja ele qual for. Aí são ciclos de vida. E aí, quando você passar por esse ciclo, a sua vida será melhor. Depende das suas ações aqui nesse planeta. Como você agir. Aquilo ali é um salto. É um salto. Vamos dizer, um salto quântico. Engraçado. Todas as pessoas que eu já conversei, que tiveram doenças graves, até mesmo o câncer, e que se curaram, elas têm essa impressão. É como se o câncer tivesse sido, embora seja uma doença dolorosa, uma doença de tratamento difícil, a maioria, não digo todos, mas a maioria das pessoas que já sofreram este mal falaram para mim, Stael, foi uma lição e tanto, melhorou a minha vida, aprendi tanto com ele. Coisas que, às vezes, eu deveria ter aprendido lá atrás, eu tinha os sinais, eu não via os sinais. Poderia ser assim, professor? É uma colheita, né? Você trouxe as coisas boas, você vai conseguir vencer. O câncer, falando diretamente para as pessoas, o problema nosso é que nós lidamos com o câncer como nosso grande inimigo. Lide com o câncer como seu amigo. Porque é difícil, né, professor? É difícil. Você senta numa cadeira, você está lotado de exames e o médico simplesmente fala, olha, infelizmente você tem um certo tempo de vida. Quando você recebe aquela informação, não que seja culpa do médico, o médico tem que fornecer ao cliente a verdade. Eu acho que é importante isso, é a ética do grande médico. Fornecer a verdade. Mas só que nós temos que entender que nós podemos trabalhar dentro do nosso campo energético e receber aquilo como uma coisa positiva para você crescer com aquilo. Porque o nosso cérebro é muito prejudicial quando nós não sabemos usar as informações. Por quê? Nós vivemos no emocional. 98% da população mundial é emocional. Ali você tem o sistema nervoso, problemas espirituais, físicos. Então, quando a pessoa contempla o seu corpo com pensamentos negativos, por exemplo, você recebe um resultado negativo de um médico que olhou, estudou o seu caso e diz que você tem pouco tempo de vida, se você levar aquela energia para o seu cérebro e ali você desenvolver ali dentro, transformando ela em coisas negativas, você simplesmente será uma pessoa que vai ter um problema grave e não vai conseguir recuperar aquele câncer. Mas se você jogar dentro da sua cabeça, dentro da sua vida, coisas positivas, você vai transformar. O que é o cérebro? Fácil da gente entender. São energias que distribuem para o corpo, né? Sinais. Esses sinais estão interligados ao corpo. E todos esses sinais que você recebe negativamente, ele vai transformar. Quando você recebe uma energia negativa, uma informação negativa, seu sistema, você não consegue respirar direito, porque se você começou a produzir dentro dióxido de carbono,
Então, o que, que o câncer não gosta? Oxigênio. Entendeu? Então, quando você está bem, quando o seu corpo está bem, você consegue vencer aquilo. Então, isso são terapias. A pessoa precisa aprender a fazer essas terapias e usar o próprio câncer contra ele mesmo. O Zen, ele é um programa audacioso. Ele é um programa que quer discutir saúde fora do consultório médico. Nós acreditamos, junto à ciência espiritual, que a doença nasce no espírito. Ela caminha para o mental, estaciona ou desce para o corpo e aquilo ali é só um efeito. Então, sendo esse o caminho ou não, todo que nós acreditamos é que a doença ela só pode ser curada nos 3 âmbitos: espiritual, mental e físico. Então, é preciso, junto àquele mal, seus medicamentos físicos. Talvez seja por isso que a oração é algo tão dignificante, que ajuda tanto a fé, porque eleva as pessoas, eleva o espírito da pessoa, talvez num patamar mais saudável. Porque da mesma maneira que nós temos um sistema de imunidade física, eu acredito que nós temos um sistema de imunidade, entre aspas, espiritual. Claro. Mas a minha pergunta para o senhor é até voltando lá no câncer, porque é o mal do século. Exatamente. Né? As pessoas diminuíram de morrer do coração, de morrer de diabetes, de morrer de vírus, porque as vacinas estão aí, e estão morrendo de câncer. É uma doença extremamente cruel, que se pode tirar algum proveito, sim. Mas, indo lá atrás, no que o senhor disse, que nós temos a data de morrer de câncer é apenas uma desculpa, porque a data chegou. Seria isso? Porque quem não tem que morrer ali porque se cura? Eu entendo. Não tão assim, porque eu entendo, o câncer é uma doença psicofísica. Ela é intercalada ao psíquico e ao físico, né? O espiritual é depois. Você precisa aprender, você trabalhar com sua vida espiritual para você poder passar essa fase dessa experiência que não é boa, é o câncer. Mas ela é uma doença psicofísica, porque ela começa no seu... Agora o senhor me explica isso, como é que o câncer é uma doença psicofísica? Tudo que você produz dentro do seu cérebro, você produz negatividade, você vai destruir alguma parte do seu corpo. E tudo que você criar ali dentro vai destruindo você. Então, cria-se doenças. Pode ser física, a doença física, ou psicológica. A mais provável é que, com esse desenvolvimento de energias negativas na mente, ela distribui para o corpo. Então, ela vai agir no seu físico em algum lugar. E esse lugar, talvez você esteja não preparado em imunidade, você esteja com outros problemas fisiológicos, que leva ao encontro do câncer. Então, por isso eu trato a doença do câncer como psicofísica. Ela começa aqui, no seu cérebro. A partir do momento que você permite desenvolver dentro do seu corpo, aí o câncer começa. Aí se torna físico. E aí vai produzindo células ruins e destruindo e espalhando até chegar um momento que seu corpo não vai resistir. Então, por isso que eu classifico como uma doença que é curável, mas a pessoa precisa trabalhar terapeuticamente dentro do seu entendimento, dentro do seu cérebro, né? O psicológico. Você precisa trabalhar lá dentro. E é uma doença curável, né? Então, existe essa possibilidade de você transformar. Não são todas as pessoas que irão conseguir, porque existem casos diferentes. Pessoas que têm problema de câncer do pulmão, foi um grande fumante, então essa é uma outra característica. Mas também ela vem do psíquico. Dentro de você deixar algo te dominar, estou falando do psíquico ao físico. Você deixa aquela coisa dominar, chega um momento que você não consegue vencê-la. Ou você tem possibilidade de vencê-la, mas você precisa trabalhar no seu psicológico. Se não trabalhar no psicológico, o seu físico não vai conseguir vencer essa parte. Eu queria falar um pouco ainda sobre cura. E quando eu estudei um pouco sobre o senhor, eu vi que o senhor
teve a premonição do que aconteceu com o João de Deus. Exatamente. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco sobre isso, para depois nós caminharmos sobre esse processo de cura. Então, no João de Deus eu tive essa previsão e eu fui escrevendo, né? São cartas. Uma delas foi do problema de saúde. Então, eu escrevi. Chegou uma data, ele conversou, telefonou para minha casa e eu conversei. Insisti nas outras cartas que eu já tinha escrito há muito tempo e outras eu escrevi, no sentido de ajudar, né? Ajudar, porque todas as pessoas podem construir uma vida boa, né? Espiritualmente. Ele já tem a iluminação dele espiritual, que já ajudou muita gente, a gente sabe disso. Muita gente. Né? Muita gente, e eu nunca o julguei pela vida física dele mesmo, porque eu não tenho essa competência para tal. Né? Quem sou eu para julgar as pessoas? Quem somos nós? Mas, né? na verdade, todos nós. Né? Eu simplesmente mando cartas para tentar mudar alguma coisa na vida da pessoa. O caso dele foi o João de Deus, ser humano. Professor, eu conheci com bastante detalhes a Casa João de Deus, a Casa do Inácio de Loyola, que inclusive continua aberta, independente da presença, da ausência do João de Deus. E eu vi muita celebridade lá dentro, tanto da TV quanto dos palcos políticos, judiciários, né? Quem frequentava, quem ia lá, via essas grandes celebridades que, quando isso aconteceu, desapareceram todas. Infelizmente, né? A nossa humanidade, a sociedade nos leva a isso, né? Qualquer coisinha, todo mundo sai e não conhece mais. Eu pude, inclusive, entrevistar uma sumidade, que eu digo aqui, porque na época eu fazia entrevista, que na época eu praticava jornalismo, porque isso aqui não é um jornalismo, isso aqui é um bate-papo para levar ao público algo de bom. Tentar transformar, tentar viver algo bom daqui para lá. Informar dentro da realidade, na maior simplicidade do mundo. Né? Nós não trabalhamos com técnicas jornalísticas de maneira alguma. Não é um programa de entrevista. Nem é um programa, é um bate-papo. Mas voltando lá, eu tive a oportunidade de entrevistar o herdeiro da Porsche, que hoje é Volvo, sim, enfim, são tantas marcas de carro ali que eu nem sei. É verdade. E ele frequentava o João de Deus. Eu não sei se o senhor eu sabe. Conheci também. O senhor conheceu também? Dei bastante orientação para ele também. Eu tenho o prazer de ter uma declaração dele num livro de biografia que eu faço que eu escrevo sobre o João de Deus. E ele frequentou ali, ele sofria de depressão. E um dia eu perguntei para ele, mas você sente melhora aqui? E ele disse, aqui é tão bom que eu não tenho vontade de ir embora. Porque quando eu vou embora, é como se, palavras dele, é como se todos os demônios estivessem me esperando ali fora. E eles não entram aqui comigo. Na verdade, quem conheceu aquela casa sabe que aquela casa curou muita gente. Mas foi muita. Não foram centenas de milhares de pessoas. Talvez aquela casa não seja tão conhecida no Brasil, mas é conhecida no mundo inteiro. E isso é um problema que o Brasil tem na espiritualidade. É um dos países que mais fabricam, vamos dizer assim, grandes paranormais, grandes espiritualistas, e nós mesmos não demos essa atenção, esse respeito necessário que nós deveríamos dar. Está aí o FBI, que usa pessoas como o senhor para descobrir assassinos. Não, já fui usado muitas vezes por FBI, CIA. Exatamente. Muitas vezes conversei, participei de ajuda, mas eu nunca me envolvi, sabe? Eu gosto de ficar à parte. Né? Nós temos, eu não vou dizer aqui porque eu não tenho essa autorização, mas um ex-presidente mundial que sofria de mal de Parkinson e veio à casa do Inácio e se curou disso. Exatamente. E o senhor já foi lá, o senhor sabe de todo mundo que eu estou falando. Não, eu fui convidado, fui muito respeitado, nunca tive nada contra a casa, nem mesmo contra o senhor João de Deus, mesma coisa. Eles continuam com a mesma postura de sempre. É um lugar iluminado, é um lugar onde tem muitas coisas boas.
questão física não me interessa, porque essa não é minha parte é espiritual. Fazer julgamento ou pré-julgamento também não me compete, mesmo porque não é essa a minha área é espiritual. Eu não faço mal para ninguém, nunca fiz mal para ninguém e não tenho receio de falar na televisão, em nenhum lugar qualquer, e mesmo aqui, que fui muito respeitado lá, por ele também, em todos os sentidos. Eu não tenho nada a falar contra o local. E estive lá, sou uma pessoa que estive no local, senti as energias boas também. E é isso que eu quero perguntar para o senhor, porque eu estive na casa depois do acontecido, da saída do senhor João de lá, e a casa continua viva. Exatamente. Porque aquela casa é viva. Sim, sim. Né? E eu queria que o senhor explicasse essa energia, esta casa viva. Não do João, mas da casa em si. Porque o que acontece, o que eu percebo ali, é que a casa e que aquela energia ainda continua praticando suas curas. Como é que isso funciona sem aquele médium, sem aquela pessoa do João de Deus, por exemplo, que não está mais ali? Não, a gente tem que entender, a gente tem vários casos, como Zé Igó, você sabe, muitos outros aqui, Mineiro também, como Chico Xavier. Então a gente tem que falar que o Brasil é abençoado nesse sentido. Então o lugar onde tem as energias boas, elas sempre vai continuar boas. Ela não depende do lado físico para continuar a energia no ambiente, né? É que na sociedade se confunde muito isso, né? As pessoas não entendem. É como se a pessoa fosse o santo, mas não é. A energia está ali naquele lugar para ser usada. As pessoas não separam, né? O que é o físico, o que é a espiritualidade. O espírito continua no mesmo ambiente, ele continua agindo. Essa é a energia. A energia ela não vai classificar pelo aquele que o carrega, ou aquele que é o predominante, o mentor predominante, que tem os seus guias espirituais e vai trabalhar no ambiente e trazer luz para aquele ambiente. Então, as energias permanecem no ambiente e não vai sair. É assim que funciona. Ela não depende do ser físico para estar no ambiente. Claro que ele foi uma pessoa que trouxe os benefícios também, porque ele foi escolhido para trazer esse benefício. Agora, a outra área a gente não pode comentar, porque essa área não nos pertence, né? Pertence. Mas, professor, o senhor disse sobre o Zé Igó e o Chico Xavier, né? Vamos falar dos três no sentido. Uma vez eu li, não me lembro hoje de qual livro, de um ocultista, que ele dizia que as forças da paranormalidade, da espiritualidade, são as mesmas forças da sexualidade, porque são forças de criação. Isso no geral. Fato é que todos esses homens, não vou dizer todos, porque todos é coisa demais, mas a maioria dessas pessoas que têm esse dom, elas vivem como é que eu digo para o senhor? Elas vivem um desafio muito grande com a energia sexual. O Zé Igó, ele foi acusado de violência. Sim. O João de Deus também. O Chico Xavier se absteve, virou um homem, um eunuco. Sim. E isso não deixa de ser um desequilíbrio sexual. É claro, né? É claro. Talvez, eu não sei quem sou eu aqui para dizer isso, talvez foi o caminho que ele encontrou para não ser atormentado por essas, eu nem vou dizer energia de sexuais, energia de criação. Sim, talvez, sim. Né? Isso é verdade? Eu gostaria que o senhor me explicasse um pouco mais sobre isso. Olha, toda pessoa que trabalha, ele é bem visto dentro de suas obras, ele é assediado. Todo homem, toda mulher que está dentro da espiritualidade, trabalhando para desenvolver um trabalho espiritual, muitas vezes ele é testado em certos sentidos. Nesse sentido, eu falo de assédio. Mas cabe a cada ser humano aceitar ou não. Nós temos duas palavras muito importantes na nossa vida, sim ou não. Isso depende de cada um. Por exemplo, eu abstive dessa situação em minha vida, né? Na questão, por isso que eu me casei. Por isso que eu casei e mantenho um relacionamento a dois. Mas cada pessoa, ele pode viver essa vida se ele achar que é conveniente para ele. Mas
não tem uma correlação com a vida espiritual. O espiritual é livre, puro, vamos dizer, ele não tem nenhuma ligação com nossa vida social ou material. Ele é ligado simplesmente à parte superior do universo, o cosmos. Ele não tem uma relação com o ser físico. Então, cabe ao ser físico a ele educar-se nesse sentido para não envolver ou se abster dessa situação. Então, no meu entendimento, não é que existe uma correlação com a vida feminino, masculino, né? A gente fala em gênero, mas sim com a sua vida pessoal, que envolve ego, poder, dinheiro e outras coisas. Então, a espiritualidade ela é parte disso. Ela veio para ajudar o ser humano, para evoluir, para conscientizar o ser humano e aprender, né, a sua evolução espiritual. Mas ela não tem um elo com o ser humano, ela está ali não só para ajudar aquele corpo físico, mas ela está para colocar aquele corpo físico numa situação de evolução. Isso é a relação espiritual, que não tem nenhum vínculo com o físico. Sim, mas eu queria trazer essa relação para o eu nosso. Como exemplo, o que eu, ser humano, posso fazer de concreto para não viver neste ambiente, para me blindar, eu não sei se é essa palavra, mas para que eu possa viver com as escolhas menos dolorosas. Porque muitas vezes nós temos, toda religião diz, nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos entrar num oncologista e ele pode dizer para você vai fazer uma quimioterapia, e a escolha é sua, você vai fazer ou não. Claro. Mas escolher requer conhecimento. E nós não temos esse conhecimento, nós não temos essa tábua escrita dos mandamentos dentro de nós, vamos dizer assim. Então, hoje, nós vemos um mundo, uma verdadeira... Eu não sei se o senhor vê assim, mas eu vejo... eu não tenho um nome melhor para dar para as forças luciféricas. Nós vivemos forças luciféricas. É difícil, professor. É difícil a gente ser bom para o outro, imagine para a gente. Não, mas existe um mandamento de Deus que diz o seguinte: a gente não precisa seguir a Bíblia em si para a gente entender. Você tem que amar a outra pessoa incondicionalmente. Quando você consegue fazer isso, você se livra desse pesadelo que nós vivemos, que é a nossa cegueira, porque nós transformamos a linha espiritual, a gente transborda ela para o nosso físico. E, às vezes, esse físico está não preparado para aquilo, porque ele tem a fraqueza carnal e que nos impede de evoluir. Então, a gente tem que se preparar. Quando você se prepara para isso, o sexo se torna o cego e o espírito a luz. Então, você vê as pessoas, olhando para as pessoas, não apenas como o homem e a mulher, mas olhando a pessoa como ser humano e vivenciando a vida dela como aquela. Ao respeito mútuo nesse momento é muito importante para a gente viver uma vida feliz. Se a gente não tem essa preparação, a gente não consegue dizer não para uma pessoa, né? No momento certo, oportuno que a gente tem para poder se livrar desses problemas do mal, que a gente tem duas palavras bem ótimas para a gente usar na nossa vida do cotidiano, é sim e não, né? Vou pensar, é a adesão ao problema. Eu concordo plenamente com o senhor. Talvez não existe no meu dicionário. Eu acredito no sim e no não. Tento, pelo menos, viver assim. Eu não vivo no talvez também não. Mas, professor, existem pessoas mais iluminadas que a outra, talvez. Eu não sei lhe dizer, isso não é uma pergunta. Mas, por exemplo, o senhor com o dom que o senhor tem. Eu aqui estou em casa assistindo ao senhor e
tenho um problema. O senhor nunca sonhou comigo e nunca me enviou uma carta, mas eu tenho uma questão dolorosa para resolver e eu preciso de ajuda. O senhor ajudaria essa pessoa se ela procura o senhor tem uma casa para receber? Eu falo em questões de cura, tá? Eu não estou falando em outras questões, questões de cura, porque nós sabemos que com todos os problemas do mundo, a doença é o que mais abala, o ser humano, né? Talvez o ser humano. Como que o senhor faz? O senhor atende as pessoas? O senhor recebe? Eu acho que a palavra melhor é isso. O senhor recebe essas pessoas em algum lugar específico? Nós estamos bem entendidos nessa direção de cura mediúnica, né? Então, a gente trabalha com cura mediúnica também. Dentro desse dom que eu recebi, eu também trabalho com cura mediúnica. E a gente orienta as pessoas espiritualmente. Então, a gente quer o bem da pessoa, né? Quando nos procura, nem sempre a gente consegue atender todo mundo, né? Porque a quantidade de procura é muito grande. Mas a gente procura fazer o melhor para todos, né? E nunca abandonamos ninguém. Nessas viagens que o senhor faz? Fazemos o senhor vive mais coisa. Lá do que aqui, né? Não, o senhor aqui vive a gente mais também vive lado. bastante aqui, né? Então, é que é muito corrido, né? A nossa vida é bastante corrida. Mas a gente procura fazer o bem para o próximo, né? A gente não olha a pessoa em si, né? Se ele é isso ou aquilo. A gente olha naquela quantidade de problemas que aquela pessoa tem, que precisa, pelo menos, minimizar um pouco ou diminuir ou retirar aquele peso da pessoa. Então, a gente faz a cura mediúnica, orientação espiritual, e a gente tem um ambiente para isso, né? Agora está sendo reformado, mas a gente tem esse ambiente para isso. Em qual cidade? Em Águas de Lindóia, Águas de Lindóia. E a gente atende lá e ajuda as pessoas. Muita gente nos procura, muito mesmo, mas ainda não consegue atender todo mundo, porque eu sou um só, né? Eu imagino. Mas eu procuro fazer de melhor para todas as pessoas, sem discriminação, sem olhar se existe defeito ou não na pessoa. Isso para mim não interessa. O que interessa é que a gente pode produzir algo de bom para aquela pessoa, evitar os problemas. E hoje é óbvio que se nós temos 98% da população mundial com problemas emocionais, então doenças aparecem. É claro, e essas curas que o senhor, né, tenta levar para as pessoas que lhe procuram, existe uma metodologia? Qual é? É uma imposição de mãos? É oração? É ouvir? É uma conversa? Como tem várias maneiras de trabalhar, né? É o senhor e uma equipe? Não, eu tenho minha equipe, a minha equipe está aqui atrás de mim. Tem uma equipe formada de vários mentores espirituais que estão a trabalho do povo, né, em si, né? E o que interessa é fazer o bem para as pessoas. Então, essa é a minha equipe, né, que nós trabalhamos juntos desde 9 anos de idade, que eu atendo pessoas, bastante pessoas, e tento fazer o melhor possível. Mas é lógico que, como ser humano, tirando a parte espiritual, como ser humano, a gente tem nossas falhas, não conseguimos atender tanta demanda, né? Mas a gente faz o possível para atender. E o senhor atende só por hora marcada ou por hora de chegada? Lá é assim, nós estamos preparando lugar para atender mais gente, né? Porque são muitas pessoas que procuram e nós marcamos horário, né? Agora, né? Estamos marcando e a gente atende, né? O atendimento que eu dou aqui no Brasil é gratuito, porque não tem custo nenhum. Então, eu gosto de ajudar as pessoas gratuitamente, porque elas estão precisando daquilo. Então, ninguém precisa pagar nada para mim. Professor, mas o senhor viaja. Viajo, né? E essas viagens também, elas têm um intuito espiritual? O senhor é convidado? Eu sou convidado. Como é que funciona? Existem os organizadores, sou convidado e eu vou lá, faço seminários, a gente orienta as pessoas. A gente faz curso em algumas áreas que eu sou formado, né? Na área de terapia, reiki, várias outras áreas que eu tenho formação, né? Sou terapeuta holístico também, e a gente ajuda as pessoas, né? Quando eu estou no exterior, óbvio que eles cobram, porque como que eu vou lá, né? Mas eu nunca fiz serviço sempre gratuito na minha vida toda. Na verdade, eu tenho que falar, né? Como diz, tem que puxar a sardinha para o meu lado aqui, porque
O senhor, enquanto está lá ministrando um curso de reiki, de terapia, o senhor podia estar atendendo centenas aqui no Brasil, né? Não, mas atende. Eu volto, sempre. Eu tenho um tempo lá fora, né? Que eu estou me dedicando às pessoas também. E aqui no Brasil também eu tenho dedicação às pessoas. Atendo aqui também. E muita gente me procura aqui, né? Que eu não abri ainda lá, mas são ônibus e ônibus que podem vir na minha casa e vêm, se eu, assim, já tivesse aberto isso, já estaria lá esperando atendimento. Então, a gente faz cura mediúnica, a gente atende as pessoas, orienta as pessoas, tanto juridicamente quanto espiritual, em vários casos. Então, o que a gente quer? Contribuir com essas pessoas para que ele abra um campo energético na vida dele positivo, positivando, inclusive, a vida das pessoas. E é bom que fique gravado que o professor Juscelino ele faz um atendimento fraterno. Claro. Não existe uma consulta com valor nenhum. Não, de jeito nenhum. Dinheiro, é o atendimento fraterno. E aí eu pergunto para o senhor, os maiores médiums, vamos colocar assim, os maiores paranormais, talvez, que o mundo já teve, isso Kardec disse lá atrás, provém do Brasil. E o senhor acha que as pessoas lá fora, elas são mais crédulas, mais crentes nessas energias, nessa ciência espiritual que o brasileiro? Não, eu acho que o brasileiro é mais, né? Nós temos aqui uma mistificação de culturas, de tudo, né? Vamos dizer assim, em geral, tudo. E nós temos uma mistura também que veio de fora, né? São essas coisas que me deram a proporção entre elas também as energias do Brasil, que trouxeram para nós essa possibilidade espiritual para a gente poder trabalhar dessa forma. Óbvio que todos os países estão de olho em atenção ao Brasil, porque eles procuram essas curas, porque muitos deles não têm essa possibilidade. A maioria, principalmente a Ásia, a gente fala África. A África é bem cultural na linha de Umbanda, Quimbanda e Candomblé, né? Mas a gente falando de outra situação, como a Ásia, a Europa em si, eles procuram porque não é muito divulgado isso, né? Mas porque existem meios, né? Existem meios que interromperam o conhecimento espiritual para a elevação dessas pessoas. Porque isso me chama muita atenção. Busca. O importante é que os europeus, os asiáticos, eles estão procurando a busca disso, né? Então, encontraram no Brasil uma fonte para que eles se elevem bastante também espiritualmente. E isso é importante, né? Sim, com certeza. Uma pergunta também para o senhor. Eu acho que o senhor e o Paulo Coelho são os únicos que têm best-seller no Japão. Eu não conheço outro escritor brasileiro que tenha. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse livro. O senhor o lançou no Japão, ele existe em português, foi traduzido, ou é ao contrário? Me conta sobre esse. E qual é o tema? Esse livro foi um livro espiritual que a gente lançou no Japão em 2005, né? Foi em 2005, foi o best-seller no Japão. Mas como aconteceu isso? A gente produziu um livro adequando à situação do Japão. É um livro muito importante, por isso que não tem a reprodução, a réplica em português, né? Em outra língua. Porque a gente trabalhou muito tempo direcionando para o Japão. Isso foi um pedido de uma televisão do Japão que me pediu para que eu fizesse um livro para ajudar as pessoas lá nesse sentido espiritual de elevação diferenciada do que já tinha lá, né? E a gente visitou bastante lugares. Eu fui numa busca muito grande, fiquei isolado em alguns lugares, né? A gente foi conhecer o Papa do Budismo e muitos outros. Então fiquei numa ilha onde a gente deitava para dormir no chão, né? E não reclamamos disso. 4 horas da manhã precisávamos levantar para ir no templo fazer as orações. E eu fui assim, através da espiritualidade também, essa canalização que eu tive, recolhendo material para que eu pudesse escrever um bom
livro para que eles pudessem ler. Em 2005 veio a inspiração, meados de 2005, nós lançamos o livro lá e foi um best-seller. E seria a espiritualidade, como o brasileiro vê, traduzida na visão japonesa? Ou a espiritualidade japonesa acrescida? Sim, a espiritualidade brasileira, no sentido elevado, né, do que a gente tem aqui de bom, isso é importante, a espiritualidade brasileira, as pessoas são de fé mesmo, né? E a gente transformou com a característica do Japão, de como seria. E por isso foi bem aceito, né? Transformamos uma identidade espiritual diversificada que aconteceu de as pessoas entenderem e que a maioria ficaram felizes de ler aquele livro e até hoje corre-se o nome do livro por esse motivo, que foi um conteúdo que foi criado especialmente para o Japão. Voltando aqui nas previsões do senhor, o senhor também previu a Covid. Isso. E junto dela outras. Virão outras? Infelizmente nós temos problemas a enfrentar, né? O que nós temos é a mudança climática que gera problemas, né? Cada vez que você vai desmatando, você tem que lembrar uma coisa, você está liberando dali fungos, bactérias e vírus que não conhece, eles vêm aqui para a área urbana e misturam-se e transformam. E o aquecimento também é um problema grave. Então, do Marburg, a gente previu para 2025 a epidemia e 2026 a pandemia, a possibilidade. Lógico que a gente mandamos cartas para a universidade. 2025? E 2026, uma pandemia. A gente mandou carta para universidades, para o governo da Espanha, Madrid, que respondeu, tem a resposta original. Então, o senhor conseguiu ver que tipo de pandemia seria desses vírus? Sim, escrevemos, o Marburg, a febre hemorrágica Marburg. Então, a gente escreveu que é uma característica muito similar ao do ebola, entendeu? Então, mata rápido. E o ebola ficou lá na África, agora essa seria no mundo. Isso, e no mundo. Então, o Marburg já deu sinais, que a gente escreveu antes e estava escrito, ele começou a dar sinais na África. E estava tudo escrito, e isso narrado antes, que a gente mandou para autoridades da Sérvia e mandamos também para a Espanha, que é onde vai ser o foco maior, né? Então, nós mandamos... Tivemos um retorno deles e estão, provavelmente, Deus abençoe, que estão estudando. Mandamos também esse material para a Organização Mundial da Saúde, que nos deu também bastante atenção, e outros lugares, universidades, principalmente universidade, que estuda, tem que ter um estudo muito aprofundado nessa área. Então, a gente mandou desse Marburg, que, infelizmente... o índice de mortalidade do Covid é 0,13 e do Marburg é 88%. Não é mais zero, é 88%. Professor, existe um alinhamento espiritual no qual aquelas pessoas estão propícias a passar por aquilo e outras não? Ou é aleatório? Não. A gente, nesse caso, não. Você está falando sobre o vírus, né? Sim. Não é que a pessoa tem que passar por aquilo. Eu acho que nós, no Brasil ainda, eu respeito a todos os governantes, não tenho crítica para nenhum, tenho bons relacionamentos com todos. Né? A gente não veio falar de política, e sim de condição. O senhor é quase um santo, né? Para na atual conjuntura ficar de bem com as forças políticas do nosso país. A gente tem que tentar viver uma vida feliz, né? Se a gente depende da política, claro que nós dependemos da política, mas nós não pode deixar a sua vida na política. E aí você esquece que você tem que andar. E aí você para. Então, não misturo esse lado, sabe? Mas eu acho que o que precisa para que... o que não há no planeta nenhum ainda, não estou falando de Brasil, estou falando do mundo, uma educação da saúde para as pessoas. Levar isso às escolas, levar às universidades, à pré-escola. Não temos.
Não tem uma pré-educação da saúde para as pessoas se prepararem, seja contra vírus, seja contra aquecimento global. Então, está faltando nas escolas. Mais ou menos como é no Japão para a questão de tsunamis ou terremotos, Isso, uma preparação dessa. Precisa essa pré-preparação para que as pessoas se defendam, saibam mais se defender. Né? O que mais matou gente aqui no Brasil não é o vírus em si. Mas, claro que ele é a consequência, né? Mas é a falta de informação, educação de saúde que precisamos. Então, a pessoa vai no primeiro sintoma que a pessoa já tem, o que acontece? Ele faz o exame e já fica com medo, já está morrendo de medo. Aí vem falta de ar. O que ele vai lá? No hospital que já está lotado, que ele poderia usar outros meios que a gente conhece, por exemplo, e tentar fazer aquela situação melhorar. Nós temos hoje vários meios, né? Não estou falando de comprimidos, estou falando vários meios que a pessoa consegue evitar e se sentir melhor sem precisar tomar muito remédio. Né? Sim, a medicina meios. da prevenção. Né? Eu acredito que o SUS hoje, depois da pandemia, isso é a males que vem para bem mesmo, porque a pandemia foi um mal que foi bom para o SUS, para a estrutura do SUS, melhorou, aumentou bastante. E hoje o SUS vê mais o tratamento da prevenção. Não, precisa. As medicinas complementares entrando. Sim, aí, porque precisa elas são tudo isso. É uma abertura. O senhor disse sobre o reiki. O reiki é uma medicina complementar. Sim. A imposição das mãos levando energia. E olha, é algo tão antigo, né? Está lá em Jesus Cristo. Tá, isso. E agora, mediante isso tudo, que se vê esse tipo de terapia como uma terapia complementar. Sim, é o que precisa. A ciência é muito importante, né? A medicina é muito importante, a pesquisa é muito importante. Claro. Investimento. Mas também a parte espiritual, essa parte holística é muito importante para a complementação daquilo que o médico ele conseguiu levar até aquele ponto. Porque ainda precisa de pesquisa, nós não chegamos ainda lá, né? Nesse sentido que nós estamos em evolução ainda. Então, é muito importante a espiritualidade, né? Os terapeutas holísticos, pessoas que trabalham com terapia, né? De cura. Isso é importante. Precisa essa aproximação. Não crítica contra o outro, por questão de ego, questão de instância e outras coisas. Mas sim de um relacionamento onde um pode ser útil ao outro. Eu jamais deixei de indicar médico para ninguém. Né? Altamente necessário o médico do corpo, o médico da mente e o médico do espírito. Do espírito, isso. Que é a proposta do Zen, né? Que nós Exatamente. falamos lá no início, a saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Sem equilibrar as três, não há um corpo saudável. Há talvez uma saúde momentânea num mal que está ali escondido e que as pessoas não veem. Seria mais ou menos isso. Agora, voltando a esta pandemia, o ebola espanhol vai chegar no Brasil? Existe essa possibilidade, né? Essa possibilidade, né? Então, nós temos esse Marburg que é terrível, né? Então, existe a possibilidade, né? Agora, o que nós queremos, que a gente quer, a prevenção, que isso não ocorra, na verdade, né? E que mude essa situação para que a gente viver mais uma pandemia. Nossa situação já está ruim, né? Econômica, com problemas graves que nós estamos enfrentando, o mundo inteiro está enfrentando, não é só o Brasil. Sim. Mas a China, você vê que está enfrentando grandes problemas, mas a gente pode minimizar. O que precisa? Educação de saúde. Precisa criar um sistema de educação de saúde. A pessoa se prevenir sem precisar entrar na patologia, né? Uma preparação onde a pessoa consegue vencer aquele mal. Né? Existem hoje meios grandes. Hoje você tem vitamina C, D, E, vitamina zinco e muitos outros que você pode complementar e ajudar muito essas pessoas a aumentar a imunidade. Mas é lógico, sempre com uma prescrição médica. Isso sem né? contar a economia para o SUS, né? Porque o tratamento de prevenção ele é muito
mais barato do que o tratamento patológico ali, de combate, né, de tratar a doença em si. Mas você sabe o que mais matou gente na pandemia? Por quê? O quê? Agora eu estou fazendo perguntas. Vamos lá, o quê? Vamos lá. Você sabe por que tão matou polêmico mais isso. as pessoas no Brasil, infelizmente no mundo todo? Por quê? Porque as pessoas já tinham um histórico de doença antecedente ao Covid e o medo. O medo mata. O medo mata. E as pessoas não sabem disso, né? Que o medo mata. Quando a pessoa recebe aquela notícia, ele transforma. Se a notícia for muito negativa, a pessoa transforma. Ele acaba se tornando um escravo dele mesmo. E aí essas energias vão transformando o corpo. Por isso que eu falo muito, e você ouviu falando, psicofísico. Psicofísico. Não, jamais vou esquecer isso. Eu vou começar a trabalhar isso. Professor, nós vivemos um momento político, embora aqui não seja um programa de política, mas nós vivemos um momento político que tem destruído famílias, casamentos, trabalhos, empresas. Então, não está bom. Essas polêmicas. O que o senhor tem de previsão para o brasileiro? Vai piorar? Olha, não é o que eu sou otimista, sabe? Eu para falar as coisas eu sou bem otimista, mas a gente espera que se faça algo para recuperação, né? Para incentivo. O que nós precisamos é estímulo no Brasil para criar mais empregos. Estímulo está faltando aqui. Aquecimento do mercado, essas coisas que poderiam resolver o problema. E mais incentivo ao microempresário, ao médio empresário. E também aquele empresário que é do grande empresário que emprega muita gente. O que nós precisamos mudar é esse sistema, né? O sistema nosso é a escravidão. Então, a gente precisa verificar bem o que está acontecendo e modificar esse campo de sistema que não está funcionando, né? Eu acho que é possível mudança, né? Agora, se é entre governos, se o governo vai fazer ou não, isso depende de cada um, né? O que a gente fala é que há a possibilidade de ser importante no Brasil essa mudança para que o Brasil mude em todos os sentidos, principalmente a economia, que é uma economia muito forte. E somos um país rico. Né? Riquíssimo, mas não sabemos usar direito. E o problema nosso é, infelizmente, administrativo. Com certeza. O professor, eu gostaria que o senhor falasse sobre... O senhor não é de Minas, esteve aqui em Minas e... Minas Gerais, eu quero dizer ao público que, excepcionalmente, estamos gravando em Minas Gerais. Esse programa não está sendo gravado em Brasília. E eu gostei daqui, viu? Acho que eu vou fazer um dueto aqui com o Marcelo, né, Marcelo? Minas Gerais, principalmente Belo Horizonte, está dentro do quadrilátero ferrífero e é uma região muito sofrida pelo minério, manganês, ferro, né? Além de ser provocadora, vamos dizer assim, de doenças graves, até mesmo o próprio câncer, o mineiro é rico e pobre ao mesmo tempo, porque temos uma dívida governamental altíssima, mas estamos aí saindo em caminhões, que eu falo que Minas Gerais todo dia sai um pouquinho num caminhão. E logo, logo a gente volta, só tem o vácuo, não tem Minas Gerais mais. Eu queria perguntar para o senhor se o senhor tem alguma premonição, alguma previsão para Minas Gerais, porque eu não sei se o senhor percebeu, eu que moro fora já há um tempo, eu pude perceber que Belo Horizonte foi uma cidade que sofreu muito com a pandemia, empobreceu. Exatamente. O comércio está fechado, a maioria das lojas, não vou dizer a maioria, mas grandes salas e andares inteiros estão fechados. Isso ninguém está apostando no comércio. Eu acredito que pode ser um resquício lá da pandemia. O senhor tem alguma previsão, alguma premonição para o mineiro? Não, eu acho que o mineiro tem que ter primeiro acreditar, né? Eu acho que é importante. Nós temos que ter fé, primeiro de tudo. Eu vou te falar já já o que pode acontecer. Mas
independente disso, né? Eu acho que nós temos que ter fé e ter esperança, né? Eu acho que tudo muda, né? Nós precisamos de uma mudança. A mudança de Minas vai ser bem posturada e bem acentuada a partir de 2027. Minas Gerais vai começar a mudar muito. Os mineiros vão ter muito mais perspectivas e positivismo à frente. Nesse momento ainda vai ter até 2027 ainda altos e baixos. Não vai mudar tanto nesse momento. Mas a partir de 2027 vai ter uma grande mudança que vai colocar Minas numa posição melhor do que hoje estão enfrentando os mineiros, né? Bom, professor, se eu pudesse, ficaria aqui até amanhã perguntando para o senhor, e eu tenho certeza que quem nos assiste também. Mas estamos chegando para encerrar. Eu gostaria de fazer duas perguntinhas para o senhor. A primeira isso é um dom, o senhor nasceu com ele. Exatamente. E se o senhor disser, não quero, vou parar, os sonhos param? O senhor tem o poder de parar isso? Não existe essa possibilidade. Quando eu era adolescente, eu não tinha muita aceitação até os 15 anos, eu não aceitava muito aquilo, porque era muito difícil para mim, é um peso muito grande. Tem pessoas que pensam que isso aí é muito bom. Não é, em certos sentidos, não, com sofrimento também, né? Eu vejo o sofrimento das pessoas todo dia e coisas que acontecem que você... embora eu não me envolva emocionalmente, mas isso dói também, porque eu sou um ser humano, né? E eu aprendi isso, né? Durante o tempo. Então, eu falo para você, não existe escolha, né? Quando você recebe um dom, não existe escolha, eu vou parar amanhã, eu paro. Existe o compromisso que você tem com aquilo. E eu tenho certeza que isso vai durar para o resto da minha vida. E eu não tenho como escolher um dia, eu vou parar ou não. Inclusive, quando eu fui me casar, eu tive uma abertura com a minha esposa sobre essa situação, né? Quando eu a encontrei, falei, eu sou assim e não tem como mudar. Sim ou não. Né? Eu não posso, para você ver. Então, eu tive não tive essa opção de dizer não. Né? Então, não é uma escolha pessoal. Isso. Hoje, meu coração está confortável nesse sentido que eu pude também, o que me alegra nisso, que eu pude ajudar muita gente, né? E essas pessoas que eu ajudei estão bem. Isso me faz feliz. Para você que quer saber mais sobre o professor Juscelino, nós vamos dar o Instagram dele aí, e eu gostaria que, enquanto o Instagram do senhor estiver no serviço embaixo, que o senhor olhasse para aquela câmera ali e deixasse uma mensagem para aqueles que estão doentes, aqueles que querem mudar, aqueles que querem melhorar. Vamos deixar, isso é importante, né? Para a saúde de dois aspectos, saúde física e saúde espiritual. Sim. Não, no sentido de saúde física, é você ter uma vida saudável, né? No sentido de tratar sua vida melhor, eu falo alimentação, em todos os sentidos, para você conseguir vencer e não deixar o seu cérebro dominar a sua vida. Quando entrar na sua mente negatividade, você procura escapar disso e alimentar positividade na sua vida, que você vai conseguir vencer qualquer problema que você tenha em sua vida. Primeiro de tudo, trabalhar terapeuticamente, uma terapia pessoal com o seu eu, né? Valorização pessoal. E outro algo muito importante para a sua vida é espiritualizar-se cada vez mais. Não importa qual lugar e qual entrada que você tenha em sua vida, qual porta você procura aberta para você dedicar-se espiritualmente. Mas faça a sua vida melhor. E para Minas Gerais ou para o mundo inteiro, tenha fé. O mais importante é você criar dentro de si a esperança. Tudo se resolve. Não existe nada na sua vida a não ser
a morte que você não consiga resolver, né? Todos os problemas têm soluções. Por isso, nervoso, tristeza, só traz problemas. Alegria no seu coração. Namastê para todos. Muito obrigada. Para você que nos acompanha, na próxima semana teremos o doutor Nelson Modesto, vai falar aqui conosco sobre a influência do seu humor na água. Lembrando que somos 70% água. E ele vai dizer também sobre a radiestesia, essa nova ciência que está tomando conta, substituindo exames como tomografia, complementando, né? Vamos dizer assim. Na próxima semana estaremos juntos. Muito obrigado. Até logo. Obrigado. Até logo para todos.